Sejam muito bem-vindos ao Fisiculturismo News Online, eu sou o Vitor e dessa vez nós vamos falar sobre o resultado do Detroit Pro que levantou polêmicas. O Goodvito ficou com a segunda colocação e eu vou dar a minha opinião se eu achei justo ou não. Também vamos falar sobre o Fantástico, que fez uma matéria especial abordando o fisiculturismo e a febre do fisiculturismo, e é isso. Eu vou usar aqui imagens do Instagram do QG Culturismo, né? Sigam ele, faz um ótimo trabalho comparando, e ele postou aqui alguns vídeos e eu vou mostrar e eu vou analisar com vocês esse confronto, né? Que foi entre o Goodvito e o Martin Fitzwater, né? Que voltou aí de competição, ficou há cerca de 2 anos, 1 ano parado e voltou. E eu vou mostrar esse confronto para vocês e vou ir pausando, dando a minha opinião do que eu achei. E aqui, seguinte, rapaziada, é a minha opinião, tá? Se eu não estava lá, então tem que ser pontuado de que lá, pessoalmente, os árbitros estão vendo algo diferente do que nós estamos vendo aqui por essa transmissão. Mas eu vou dar aqui a minha opinião do que eu estou vendo nas imagens. Infelizmente, nem sequer no mesmo país eu estava, né? Então era impossível eu estar lá vendo pessoalmente. Então vamos ver o que nós temos aqui para analisar. Então vamos lá, a primeira pose aqui que nós temos no vídeo, de pose de expansão de frente. Aqui é inegável que o Martin Fitzwater faz uma pose melhor, na minha opinião, né? Fica uma pose mais agradável. Aqui a gente vê que o Goodvito tá meio que contorcido, meio torto, ó. A gente vê aqui, apesar da imagem estar cortada, olha como a linha do cotovelo tá inclinada, ó, de um cotovelo para o outro. Se eu fosse analisar aqui, ó, ele está torto nessa pose, né? Apesar do Martin Fitzwater também estar um pouquinho torto, mas você vê que fica uma pose aqui mais bonita. Mas falando de físico, olha como os quadríceps do russo que estão muito mais cortados, muito mais separados. Dá pra gente ver todas as separações, olha, aqui no Martin dá pra ver, mas são separações mais superficiais comparada ao Goodvito. Aqui o abs, obviamente que não tá tão marcado, né, quanto o do Martin, mas dá pra ver que em todo o resto, questão de volume também, o Martin ficou um pouquinho menor e aparentemente com menos separações. Então, na minha opinião, eu consigo enxergar um equilíbrio aqui nessas poses, né? O Martin fez uma pose melhor, tá mais bem encaixado nessa pose, mas o Goodvito está maior e com separações mais evidentes. Então eu consigo sim entender em qualquer colocação que eles poderiam ter ficado. Tanto o Martin ter ficado em segundo quanto o Goodvito em primeiro teriam motivos para a gente justificar. Mas na minha opinião, né, nessa posição, apesar do Goodvito não estar com uma posição tão bonita, eu ainda prefiro o físico dele. Mas eu conseguiria tranquilamente dar esta pose aqui para o Martin, né? Vamos lá para outra pose que eles vão fazer, o peito lateral. E aqui o Goodvito posou melhor nessa pose aqui. Vamos lá, vou dar uma pausada. Lá ele. Ó como dá para ver, apesar do Goodvito ser novo e não ter tanta densidade quanto outros atletas, dá pra ver que ele fez o trabalho. Dá pra ver que, olha o nível de separação, sabe? Olha o nível de fibras que a gente consegue ver mais do que no Martin Fitzwater, né? Então aqui, ó, dá pra ver que o peito do Martin tá fibrando mais, mas eu acho que aqui também pode ser a questão de contração ou densidade, né? O Martin, ele é um atleta mais experiente, o Goodvito, mas eu consigo ver aqui um nível similar de espessura de peitoral. Braços, eu também consigo enxergar um equilíbrio, mas eu vejo um condicionamento melhor no Goodvito pela questão das pernas. Então, na minha opinião aqui, eu consigo ver uma vantagem do Goodvito. Você vê que ele ocupa até mais espaço aqui, ó. Se a gente for falar de frame, né? O frame é o quê? Como se fosse como se fosse um quadro, e o frame ele é a moldura. Então o frame ele do Goodvito, ó, como ele preenche muito mais espaço aqui na tela. Mas vamos lá e eles têm alturas parecidas. Vamos lá para a próxima pose. E de costa aqui, eu acredito que foi aonde o Goodvito ficou para trás com o Martin, porque olha, eu vou explicar. Questão de pernas,
Pra mim, o Gudivito tá melhor, apesar que eu espero que ele comece a pousar com as pernas um pouco mais fechadas. Ele está menos já, então isso foi algo muito bom, melhorou. Mas vamos lá, vamos para os pontos. Olha como a gente consegue ver um femoral maior, sabe, do Gudivito. A questão de condicionamento tá similar, mas eu consigo ver, principalmente aqui em femorais, uma vantagem do Gudivito. Mas aqui em cima, que é o principal, né, a pose de costas, a gente vê que o Martin Fitzwater, ele tem mais espessura de dorsal. E aqui existe uma diferença de pose. Aqui o Martin Fitzwater, ele tá posando similar ao que o Sibon faz, né? Ele joga o cotovelo um pouquinho para baixo para poder espremer um pouquinho mais ali as costas e dar um aspecto ainda mais de volume. Mas acho que mesmo se eles estivessem fazendo a pose iguaizinhas, ainda a gente conseguiria ver uma vantagem do Martin Fitzwater. Então, aqui no duplo bíceps, a vantagem para mim, a vantagem é dele. Eu tô falando pose a pose e não é assim que um show é avaliado, né? Num conjunto. Mas eu estou falando pose a pose só pra gente analisar. Aqui, ó, o Gudivito novamente torto, um pouco torto, mas ok, isso aqui é tranquilo. Pernas, muito superior o Gudivito, tá? Aqui a gente pode falar, o glúteo do Martin parece estar um pouquinho mais fibrado. Aqui, na minha opinião, a diferença é que ele deu essa socada aqui na sunga dele, né? Fez o famoso truque da mordida, como diria o Ósseo. E então dá um aspecto de um glúteo maior, enfim, mas questão de volume por volume é muito similar, sabe? Mas aqui, ó, o que eu consigo ver, o Gudivito com uma dorsal mais larga, né? Mais largo atrás e com detalhamentos mais aparentes, né? As colunas aqui do dorsal do Gudivito, eu consigo ver um pouquinho mais de volume e mais separação. Então aqui engraçado, né? Já na expansão de dorsais, eu já prefiro o Gudivito, na minha humilde opinião, que não vale nada, né? Mas eu acho que aqui já... Ah, não, eles vão mostrar o tríceps. Aqui eu achei uma pose bem equilibrada, vantagem nos quadríceps, para mim a vantagem é do Gudivito. Apesar dele não ter feito uma pose tão legal, eu acho que o joelho dele tinha que ter ficado ainda mais para frente. O joelho dele ficou um pouquinho lateralizado, então fez um ângulo que não mostrou tanto o posterior de coxa do Gudivito. Mas eu achei aqui uma pose bem equilibrada, porque o Martin ficou mais bonito na pose, mas o volume do Gudivito acaba trazendo um equilíbrio para esse confronto, né? Então eu achei que, no geral, eu vou tentar achar aqui outras fotos pra gente comparar aqui, ó. Duplo bíceps. Eu achei que vamos falar, estética. Eu achei que o Gudivito ficou tão bonito quanto o Martin. Não dá pra gente falar que o Martin, ele é um atleta super estético, é o brandão americano. Não é, ele não é tão bonito. Então, eu acredito que aqui ele já não tinha tanta vantagem em questão de estética quanto, por exemplo, o Tony Burton e o Rafael Brandão tinham sobre ele no Arnold Brasil. Então, na minha opinião, eu acho que, por exemplo, em estética, estava bem equilibrado, né? Com uma leve vantagem para o Martin. Agora, em volume, na minha opinião, o Gudivito ficou melhor. Questão de condicionamento, para mim, o Gudivito ficou melhor. Então, para mim, quando eu olho o conjunto geral, eu conseguiria enxergar uma vitória do Gudivito, perdão. Mas a gente conseguiria justificar uma vitória do Martin pela questão da dorsal, que estava melhor, ele encaixou melhor as poses, né? As poses do Martin estavam mais bonitas. E isso aqui, gente, eu não tô menosprezando o Gudivito, eu não tô falando mal dele, tá? Eu gosto muito dele e eu gostava torcendo muito para que ele vencesse. Mas não foi isso que aconteceu, e tudo bem, é uma questão de tempo para ele conseguir a sua vaga, né? Voltando aqui, ó, para as comparações, questão de quadríceps, dá para ver que aqui nessa pose existe um equilíbrio.
em questão de condicionamento, mas eu vejo o Goodvito com quadríceps maiores, com volume geral maior. A pose do Martin é bonita, ficou bem executada. Aqui, ó, no peito lateral que a gente já tinha visto, mesma coisa, um volume muito bruto. E olha que nesse frame aqui, o Goodvito nem tá com o ombro tão para trás quanto o Martin, né? Então daria para ele ter ficado com um frame ainda maior, né? Ter ficado ainda maior, ter crescido mais nessa pose. Mas você vê que no volume bruto e na questão de condicionamento, eu conseguia, pelas fotos, tá, gente? Pessoalmente é outra história. Mas pelas fotos eu consigo ver uma vantagem do Goodvito. Aqui pra mim, realmente o Martin venceu. Duplo bíceps pra mim o Goodvito venceu. Pelas mesmas questões, estéticas bem similares. Braços, na minha opinião, melhores. Os braços do Goodvito são melhores. Pernas maiores e mais cortadas do Goodvito. Então, no geral, é isso, pessoal. E aqui, ó, só pra finalizar, mostrar o scorecard. A gente tinha 3 juízes. 3 juízes colocaram o Martin em primeiro aqui, ó, nas finais. Então, esses 3 juízes nas finais foi unânime e realmente o Martin veio o melhor. No pré-judging, ele ficou com 4 pontos, significa que 2 juízes colocou ele em primeiro e um juiz colocou o Goodvito em primeiro. Então, nas prévias não foi unânime, né? Ao contrário das finais, onde os juízes enxergaram uma vitória unânime do Martin. E aqui, ó, o Goodvito, só complementando, 5 pontos, significa que 2 colocaram ele em segundo e 1 colocou ele em primeiro. Aqui nas finais, os 3 juízes colocaram ele em segundo, então 6 pontos, e aqui ele ficou em segundo, Martin em primeiro. Ele venceu bons caras, tá? O Justin Luiz Rodrigues, por exemplo, e os outros atletas que estavam aqui, eles tinham ótimos físicos. Não era um show com tantas estrelas, mas a gente consegue ver que ele venceu caras bons, né? O Goodvito. E o que vocês acharam, pessoal? Eu aqui dei a minha opinião. Eu conseguia enxergar uma vitória do russo, mas isso aqui, como eu falei, dá pra gente também entender uma vitória do Martin pela questão que ele posou melhor, tinha uma vantagem estética em alguns momentos, mas eu acredito que essa vantagem estética, na minha visão, parecia mais algo proveniente das poses do que necessariamente o físico em si, né? Mas aqui deixem a opinião de vocês, o que vocês acharam. E vamos aqui falar sobre bodybuilding na TV aberta. Vamos falar de bodybuilding sendo o tema de matéria principal no Fantástico, né? Então isso foi algo muito legal mesmo. Fiquei até... Eu não costumo ficar assistindo, mas fiquei até tarde lá esperando a matéria, né? Foi a matéria principal. E a gente vê... E vou falar um pouquinho sobre o que foi essa matéria no Fantástico e como ela pode repercutir fora da bolha, né? Eles falaram sobre o Ramondino, a Franciele e o Rafael Brandão. O Ramondino pontuaram que ele é o principal atleta, falaram sobre algumas questões bobas do dia a dia, né? Como ele arruma roupa, essas coisas. E eles entraram também no assunto sobre esteroides, né? Então é um assunto muito polêmico e que eu acho que eu não lembro de outra vez que falaram sobre bodybuilding, assim, abordaram o tema de esteroide e os atletas abriram o jogo. Antigamente a gente via atletas gigantes falando, não, a gente não toma não, a gente é natural, dá pra chegar, se quiser sim, né, mano, se quiser sim. E acabou que eles mandaram real. O Ramon falou que ele tem acompanhamento, ele sabe as consequências e tudo mais. Perguntaram pra Franciele se dava pra chegar no alto nível sem esteroides. Ela falou que não dá. E que realmente é a realidade. O Rafael Brandão falou, né? Pô, eu tenho que ser sincero, a gente usa, o esporte é assim. Aqui eu tô usando as minhas palavras, tá? Mas eles exaltaram bastante o estilo de vida deles, o crescimento do esporte, né, que é o mais interessante. Eles mostraram aqui um pouco sobre o Arnold Brasil, a vitória do Rafael Brandão. E, no geral, essa matéria, ela mostra o quanto que o nosso esporte está crescendo, né?
porque como eles mesmos usaram o termo, a febre do fisiculturismo. Então, hoje o fisiculturismo, apesar de ser um esporte ainda com, vamos dizer assim, meio underground na sua essência, né? Ser meio obscuro na sua própria essência, mas ele tem conseguido furar a bolha, ele tem conseguido deixar de ser um esporte underground, né? Para os seus praticantes. Então a gente vê esse crescimento e com certeza cenas como essas vão ser cada vez maiores. A gente espera que os atletas sejam sempre tratados com o respeito que eles merecem e a gente espera que isso para o grande público caia como a forma que deve ser, né? De um esporte que está crescendo, um esporte que muda vidas. E não fique só a imagem do esteroides, que infelizmente era o que acontecia na grande mídia até poucos anos atrás. E foi muito legal terem levado a Franciele, porque mostra uma mulher super bonita, uma mãe super bem resolvida de vida, as pessoas olharem, caramba, olha como ela é bonita, tudo, como, enfim. E isso é tudo muito legal. Mostraram também o lado da família do Ramondino com os filhos, mostrando que são pessoas normais, são atletas, né? Não são drogados, né? Coisa que antigamente era o que a grande mídia tentava mostrar sobre o fisiculturismo. Então, o que vocês acharam, rapaziada, sobre esses assuntos que eu trouxe para vocês? Espero que vocês tenham gostado. Tô aqui na correria, daqui a pouco eu tenho uma reunião. Mas é isso. Vejo vocês na próxima. Usem o cupom FNO na Adaptogen e até mais. Valeu!